Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de ter me concedido mais uma vez estar na sua casa para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Pastor Davi, amigo, companheiro, trabalhamos algumas vezes juntos aqui, né? No Cedro 2, no Cedro. Deus, né, seja louvado pela vida do pastor Davi, amigo de longas datas, e obrigado pela confiança. Pastor Adão, Deus abençoe, fiz o convite e ele veio me ouvir, só misericórdia, né? Bom, pastor José, Deus abençoe, Joseni, Beto, Júnior. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Deus tem algo extraordinário nessa noite. Quando o pastor Davi me passou esse tema, que tema propício, oportuno para o tempo que nós vivemos nos dias de hoje. Propício. Abra sua Bíblia comigo, não vou pregar no texto, que segundo Reis 6:17, né, vai falar de Eliseu e o seu moço, mas eu vou pregar no tema, mas em outra passagem, aquilo que Deus falou ao meu coração. Como eu falei, o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Algo sobrenatural, algo extraordinário vai acontecer na sua vida se você crê. Você que está aqui, você que está pela internet, nos vendo, né, ouvindo, Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do verso de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. A partir do verso de número 22. Glória a Deus. Quando as irmãs cantaram, né? Se não passar, né? Como se não vai abrir no mar, se não, né, passar pelo, não abrir o mar, vai passar por cima das águas. Aí eu vi que Deus confirmou esta palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução, a minha é corrigida, tá? Não sei se... eu acho que é um pouco diferente. Não, é a mesma. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Campanha vivendo, né? Vendo e vivendo o extraordinário de Deus. E eu estava ali meditando, falando com o Senhor, pastor Davi. O que é extraordinário? É aquilo que é sobrenatural. É aquilo que
para os olhos humanos é impossível. Para os olhos humanos não tem como fazer. Mas o extraordinário de Deus está aqui nessa noite. Deus quer agir, Deus quer operar, Deus quer trabalhar na sua vida. E nessa noite, vamos aprender com este homem chamado Pedro, como ver e viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus na nossa vida. Jason, Jean, se puder me ajudar depois quando eu pedir uns versículos, é o meu jeito de ministrar. Eu gostaria que vocês me ajudassem nessa noite. Irmãos, o texto que eu acabei de ler fala que os versículos e capítulos anteriores, o Senhor tinha multiplicado e feito um milagre com pães e peixes. Depois da multiplicação do pães e peixes, o povo ficou entusiasmado, o povo ficou perplexo, o povo estava pensando em colocar, e falar para que Jesus viesse a ser o seu líder político, para libertar eles da escravidão de Roma. O texto que eu li, o 14, e a partir do verso 22, diz que a multidão estava com Jesus, esperando que ele fosse, um homem que ia libertar eles ali da opressão de Roma. E Jesus, vendo aquela situação, ele pede para os discípulos atravessar o mar. Ele olha para os discípulos e diz: olha, eu vou ficar aqui despedindo a multidão e vocês vão atravessar o mar. Esse episódio acontece ali no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, ou no mar de Tiberíades. Essa situação, esse acontecimento acontece ali. O que me chama a atenção, igreja do Senhor, é que o Senhor convoca, dá uma ordem aos discípulos: entra no barco e atravessam o mar. Entra no barco e atravessa o mar. A ordem partiu do Senhor. Não foi os discípulos que decidiram, não, nós vamos pegar o barco e vamos atravessar e vamos deixar Jesus de lado, não. Foi o próprio Jesus que deu a ordem: pegue o barco e atravessem, que eu vou despedir a multidão. O que me chama a atenção é que os discípulos entram no barco e vão atravessar o mar a pedido do seu mestre. E a Bíblia nos diz que Jesus, depois que despediu a multidão, ele foi ter um particular com o Pai. Ele foi orar, quem sabe, diante da situação. Eu estou fazendo uma conjectura aqui. Quem sabe Jesus orou dizendo: Pai, parece que as pessoas, a multidão, até mesmo os discípulos não entenderam porque eu vim aqui nessa terra. Eu não vim eles para libertar eles da opressão romana. Não. Eu vim libertar eles da condenação eterna.
Eu vim mostrar para eles como eles são importantes. Eu vim morrer por eles, para que eles venham ter vida e vida com abundância. Aquele que me segue, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é meu objetivo. Mas eles pensam que eu quero ser um político. Eles pensam que eu quero ser um homem que vai liderar a libertação deles de Roma, e não é isso. Eu vim para libertar eles da condenação eterna. Quem sabe Jesus estava orando desta maneira. Outra coisa que eu quero que você aprenda nesta noite, para viver o extraordinário de Deus. Muitas vezes a situação é contrária. Muitas vezes vai ter barreiras. Muitas vezes a multidão vai tentar impedir. Muitas vezes o mar vai se levantar. Muitas vezes o vento vai ser contrário. Mas aprenda uma coisa: a situação que você está vivendo nesta noite, eu não sei, quem sabe você está passando por essa situação. E muitas vezes, irmãos, aprendam isso. Não é o inimigo da sua alma, não. Essa situação de adversidade é o próprio Deus que está permitindo você passar por isso. E nós vamos aprender nesse texto para te aperfeiçoar, para te lapidar, para você ter mais conhecimento dele, aleluia, na sua vida. O que me chama a atenção é que Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar. Quem sabe ele estava já pensando: hoje eu quero mostrar a esses homens que me seguem que eu tenho controle de tudo. Eu posso controlar o mar, eu posso controlar a lei da física. Eu sou o Todo-Poderoso. Olha o que Isaías fala em Isaías 40 e verso 12. Já isso bota aí, Jean. Isaías 40 e verso 12 diz que o teu Deus, o meu Deus, ele mede as águas na palma da sua mão. Ele pega as águas na concha da sua mão, está aí. Ele mede os céus a palmos. Ele pega o pó da terra, pega os outeiros, os montes e pesa em balança de precisão. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem o controle de tudo, ele tem o domínio de tudo. É ele que você serve, é ele, aleluia, que você adora, é ele que você exalta. Aleluia. Oh, glória. E o verso 26 do mesmo capítulo, irmão Jais, Isaías 40 e 26, diz que ele pega e chama a cada estrela pelo seu nome. Olha ali, ó, cada estrela, todas bem contadas quais, chama cada uma pelo seu nome. E por ele ser grande em força e forte, ter todo o poder, nenhuma falta em sua presença, todas se apresentam a ele. Esse é o Deus do qual
você serve, esse é o Deus o qual eu sirvo. Aleluia! E nesta noite Ele quer que você viva o extraordinário dEle. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Lucas 1:37 diz que nada é impossível para Deus. Nada. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei da sua situação. Mas se você entrou saindo da sua casa dizendo: hoje eu vou adorar o Eterno, hoje eu vou glorificar a Ele mesmo nessa situação de adversidade, eu quero te dizer que nesta noite você vai viver o extraordinário de Deus. Foi Ele que mandou os discípulos para o mar. E no verso 24 do 14 diz que o barco estava já no meio do mar. No meio. Era a mesma distância para voltar e para prosseguir, mas Jesus falou: atravessa. Estava no meio do mar o barco, no meio, só que o vento era contrário. Como eu falei no começo da minha mensagem, quem mandou os discípulos? O próprio Jesus. Mas o vento era contrário. Era comum ali no mar da Galileia dar muita tempestade pela situação geográfica, né? Muitos montes, era comum. E naquela noite, o vento era contrário. Irmão Carlos, o vento era contrário, assoprava e as ondas batiam com força contra o barco. Diz a palavra que o barco era açoitado. O barco estava sendo açoitado pelas ondas por causa do vento que era contrário. Como eu falei, muitas vezes Deus te permite passar por situações porque Ele quer te aperfeiçoar, porque Ele quer te lapidar, porque Ele quer que você tenha mais conhecimento dEle. E a palavra de Deus diz que fala que na quarta vigília da noite, aproximadamente das 3 às 6 horas da manhã, que o judeu, né, no Novo Testamento contava assim, das 6, ao pôr do sol das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3, das 3 às 6. Aproximadamente das 3 horas da manhã às 6 horas. Ali, o barco sendo açoitado, o vento era contrário. Quem sabe eles remavam e não saíam do lugar. Eu quero te dizer nessa noite, como um servo do Senhor, quem sabe você está remando, e parece que as coisas não estão indo, o barco não está indo avante, mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite é noite do extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque na quarta vigília da noite, sabe quem veio ao encontro deles? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder. Ele vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos, e nessa noite ele veio ao encontro seu, nessa situação que você está vivendo. Quem
quem vem ao encontro dele? Jesus. Vem andando sobre as águas, quebrando a lei da física, dizendo: eu tenho domínio de tudo, eu tenho domínio na natureza, andando como eu estiver. Estou andando aqui nessa noite, entenda, sobre as águas. Na quarta vigília, eu começo a imaginar, irmãos, os discípulos já lá todos, mesmo uma boa parte, eram pescadores, conheciam o mar, sabiam da maré, sabiam da situação, mas estavam preocupados. E de repente eles olham e veem alguém, um vulto, vindo ao encontro deles. Foi o texto que eu li. E eles se apavoram. Eles gritam, dizem: é um fantasma. É um fantasma. O que é isso? Além do vento ser contrário, além do barco ser açoitado, agora algo vem nos perturbar espiritualmente. É um fantasma. O que é isso? E quando eles gritam desesperados, quando eles se apavoram, do outro lado, alguém responde: oh glória! 14 e 27 do texto que eu li de Mateus. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu que estou no controle da tua situação, mulher. Ah, mas evangelista irmão Cleia, anos eu oro e parece que nada acontece. Estou remando contra a maré, mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O extraordinário de Deus chega hoje para ti. Se você colocar em prática o que nós vamos aprender aqui, com este discípulo chamado Pedro. Quando ele ouve a voz do mestre, dizendo: ei, Pedro, discípulos, não temas, sou eu que estou no controle de tudo. Mesmo nessa situação de adversidade, mesmo o vento contrário, você vai viver o extraordinário de Deus. Primeira coisa, que eu vejo na vida de Pedro, e para eu e você viver o extraordinário de Deus, nós temos que colocar em prática. Primeira coisa, ousadia. 28, Jaisso, 14 e 28, por gentileza. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Primeira coisa para eu e você viver o extraordinário de Deus, é você ser ousado, é você ter coragem, é você ter atitude que as outras pessoas não têm. Ai, irmão Clay, mas era Pedro, ele andou com Jesus. Se puder botar para mim aí, se eu não estou equivocado, Tiago 5 e 17. E Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós. E orou, é o que o texto está dizendo, 5 e 17, isso. E orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Não só não choveu, como nem orvalho caiu. Olha o verso 18 que diz: novamente ele orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Elias não era melhor do que eu e você. Pedro não era melhor do que eu e você. Não, não, não. Porque o Senhor não tem filho predileto, mas tem aquele, aleluia, Ele tem o prazer daquele que é ousado, daquele que crê. Eu fico imaginando, irmãos, Pedro diz: eu vou contigo. Os discípulos que estavam no barco: não vai não, Pedro, tu estás doido, cara. Olha o vento contrário, olha como está a embarcação, tu vai morrer, cara. Não vai não, fica no barquinho, fica aí, fica no comodismo, aqui está tão bom. Por isso que muitos não vivem, irmãos, o extraordinário de Deus. Ele chegou na igreja, olha o que Deus está fazendo, porque está vivendo o extraordinário de Deus. Eu estou 20 anos na igreja, mas não crê, não bota em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Seja ousado. Deus tem prazer de ser ousado. Que você seja ousado, porque tudo é para honra e glória do nome dEle. Seja ousado. Há muito tempo atrás, irmãos, eu estava fazendo um serviço ali no Caledônia. Olha a minha ousadia, não é para que eu me engrandeça, não. É para você ver como Deus trabalha e age para aqueles que é ousado. Eu terminei o serviço, pastor Davi. Terminei a minha pintura, reuni meu material. E esse cliente meu queria vender a casa, mas tinha muitos anos que, muito tempo que ele botava e não vendia. Permite, irmão Joseni. Eu orei e entrou um sentimento do Espírito Santo assim: ora pela casa. Eu orei pela casa. Quando eu terminei a oração, o Espírito Santo diz para ele que até o final do mês ele vai vender a casa. Isso era para mais da metade do mês. Liguei para o meu cliente, tinha um conhecimento com ele, e disse: olha, terminei o serviço, já guardei o material, orei pela tua casa, e até o final do mês você vai vender essa casa. Até o final do mês. Casa de milhões, irmãos, não é? 10 mil, 20 mil, de milhões. Estava trabalhando em Bombinhas na época. E no último dia do mês, o Espírito Santo de Deus, eu no trabalho. Sabe que dia é hoje? Olhei o último dia do mês. Tu está aí lembrado que você falou? Meu Deus do céu. Oh, Espírito de Deus, comecei a orar, a clamar. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Não precisa só estar de joelho. Está trabalhando, rolando, pintando, mexendo lá no computador, lá na Palestina, né? Lá atrás, porque ele senta numa cadeira mais... Ele é o gerente. Vai lá orando sem cessar. Eu orei a Deus e disse: Senhor, não é para a minha glória, é para a tua glória. Hoje é o último dia do mês, e eu tive a ousadia dizendo que ele ia vender. Senhor, entra com providência. Saio de Bombinhas, venho para a casa do meu patrão, que também era amigo desse meu cliente. Quando chego na casa do meu patrão, ele me dá a notícia: o irmão acabou de vender a casa. Eu engrandeci, me alegrei pelo Deus o qual eu sirvo, o Deus o qual você serve. Mas eu fui ousado. Se o Espírito Santo de Deus falar para você, fale. Se Ele manda você fazer, faça. Porque Deus vai te exaltar. Você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas não fique de braço cruzado, não. Espírito Santo, eu sei que é o último dia do mês mesmo, mas eu não vou orar, não. Clamei, disse: Senhor, para a honra e glória do teu nome santo, entra com providência. Porque tem pessoas, irmãos, tem cristão que pensam que as coisas vão cair do céu. Não, não. Todas as bênçãos do Senhor, há uma condição. Elas são condicionadas.
tem uma condição. E o que me chama a atenção é que Pedro, quando ouve a voz do Senhor, ele disse: Senhor, se és tu. Porque não dá para ver bem, a voz é tua, mas se és tu, manda eu ir por cima das águas ao teu encontro. Eu vou sair do comodismo desse barco. Eu estou sentado aqui, eu sei que as ondas estão, mas aqui é o meu lugar, de proteção. E muitas vezes Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Tome atitude, seja ousado na sua presença, para você ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Oh, glória! Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, mas seja ousado, creia. Já isso bota aí para mim, Jean, 2 Timóteo 1:7, por gentileza. Que Deus não deu o quê? A nós espírito do quê? De temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Outras traduções falam de ousadia. Em vez de fortaleza, ousadia. Espírito de ousadia. Seja ousado na presença de Deus. Versículo 29, capítulo 14 de Mateus, Jean, e versículo 29, quando o Senhor Jesus ouve Pedro falar, o que Jesus responde? Disse para Pedro, ele disse: vem Pedro. Primeiro, ousadia. Segundo, aprender a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a sua voz. Vem, Pedro. Queres o extraordinário na tua vida? Vem. Eu comecei a imaginar, pastor Adão, Pedro saindo do barco. Os discípulos, quem sabe, agarraram ele e disseram: não, tá doido, cara. Olha, tu vai morrer. Ei, tu vais afundar. Nós não vamos mais te ver, cara, mesmo tu pescador nato. Ei, sendo um ótimo nadador, tens uma empresa de pesca. Eu com certeza, você viveu a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude no mar, mas não vai dar. Fica no barco. E Pedro, é uma conjectura minha, olhando para eles, diz: não, eu ouvi a voz do mestre, vem. Quando, aleluia, eu vi o mestre falar: vem, eu vou. Se Deus falou para você, faça, pode fazer. Se o mestre falou para você, pare. Se o mestre falou, ei, prossiga. Aprenda a ouvir a sua voz. E como nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, lendo a palavra do Senhor. Ela é boca de Deus falando comigo e com você. Porque Hebreus 4:12 diz que ela é viva e é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Esta é a palavra de Deus.
Deus fala através da sua palavra. Deus está falando conosco nessa noite. Quer viver o extraordinário de Deus? Saia do comodismo, seja ousado, aprenda a ouvir a minha voz. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, ali, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Aí, vírgula, e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Temos que aprender a ler, temos que aprender a ouvir, temos que aprender a guardar. Guardar é colocar em prática. Tiago, na sua carta 1:22, diz que não sejamos só ouvintes da palavra, mas sejamos o quê? Praticantes. Porque se nós só sermos ouvintes, estamos enganando a nós mesmos. Eu poderia estar no lugar de você, poderia estar outra pessoa aqui ministrando, eu ouvindo a palavra e não colocar em prática, nada adianta, irmãos. Coloque a palavra do Senhor em prática. E quando ouvimos a sua voz, foi o que Pedro fez. Dentro dele brotou o quê? Fé. Porque quando ele ouviu o Senhor, ele disse o quê? Eu vou ter contigo. Eu já vou sair do barco, porque a fé, ele creu. É o terceiro ponto, a fé, irmãos. Coloque a sua fé em ação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Olha aí, ó. A palavra de Deus. Isso é fé. Hebreus, capítulo 4:12, eu já falei. Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, irmãos. Tem que crer nesta palavra. Creia. Olha o que diz aí, bota para mim aí, Jean. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé. E não por vista. Não dá. Não vou conseguir. Irmão, se você pensar dessa maneira, você não vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Bota aí 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador, é aquele que presenteia para aqueles que nele o quê? O buscam. Você está buscando, você está querendo viver o extraordinário de Deus, e nessa noite você vai viver. Mas para isso tem que sair do comodismo. Tem que sair da letargia. Saia dessa situação, irmãos.
Não permita que essa situação te paralise. Creia no Deus o qual você serve. Vem, Pedro. Versículo 29 diz: vem Pedro, 29 ainda, 14 e 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Elias não andou sobre as águas. Eliseu não andou sobre as águas. Josué não andou sobre as águas. Moisés, o grande legislador, o homem que falava face a face com o Senhor, não andou sobre as águas. O mar se abriu. Passou em seco, né, pastor Davi? Josué também, o Jordão se abriu. Mas não andaram por cima das águas. Mas quem tem ousadia, quem crê, coloca a sua fé em ação, quem ouve a sua palavra, ouve a sua voz, anda sobre as águas. Eu começo a imaginar os discípulos olhando, meu Deus do céu. Você vai falar no verso 30. Ai, meu Deus, mas Pedro afundou. Irmão Clay, e pediu socorro, porque começou a olhar para o vento, tirou o foco de Jesus. Foi sim. Porque somos falhos, mas ele foi ousado, ele andou sobre as águas, só ele, Jesus, só. Irmão Clay, mas Jesus falou assim para ele quando estendeu a sua mão, verso 30, homem de pouca fé, ali ó, 30, salva-me. 31, Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí eu comecei a imaginar, irmão, se Pedro era de pouca fé, que andou sobre as águas, imagina os discípulos que ficaram no barco. Hã? Qual era a qualificação deles que Jesus ia falar? Aprenda uma coisa, irmão, no meio da caminhada, você pode dar um vacilo, mas Jesus está estendendo a mão, mas o extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida. Se coloque de pé, por gentileza, posso orar, pastor Davi? Aprenda uma coisa, irmão, seja ousado, acredite no Deus o qual você, aleluia, serve. No qual o Deus que te chamou, você que é o extraordinário de Deus, você quer andar sobre as águas, uma coisa figurativa, mas você quer ver o milagre de Deus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você quer ser ousado na sua presença, vem aqui. Aleluia. Você quer que aconteça? Aleluia, vem aqui, irmãos. Não seja como os discípulos que ficaram no barco, não. Ei, diz: eu vou ao encontro teu, Senhor, porque eu ouvi a tua palavra e vou andar sobre as águas. Glória a Deus. Isso é viver o extraordinário de Deus. Irmãos, o Pedrão que andava sempre ainda com a espada, né? Andava com Jesus, mas estava com a espada na bainha. Ainda quando queriam pegar Jesus, ele no Getsemane ainda cortou a orelha de mal. O Pedrão, mas viveu extraordinário de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus quer que você seja ousado. Aprenda uma coisa na sua vida.
Creia que o Senhor vai mudar a situação. Creia que no noticiário, quem sabe, tivesse um jornal da Galileia, Pedro andou sobre as águas, com Jesus, o seu mestre. Os discípulos ficaram no barco porque estavam com medo, estavam acomodados, mas Pedro foi ousado. Pedro anda sobre as águas, Pedro quebra a lei da física. Deus vai surpreender vocês que estão aqui na frente. Aleluia, são só essas pessoas, eu vou orar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu sinto uma graça de Deus nessa noite. A unção de Deus está sobre a minha vida. E eu vou orar por você, aleluia, nesta noite. Aleluia. Eu gostaria que a esposa do irmão Branco, Jocely, por gentileza, vem cá. Faz um favorzinho para mim aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu senti algo da parte de Deus. Vem cá, por gentileza. Abraça aquela irmã que está de branca ali, ó. Ali atrás, ali no fundo, ali atrás, ó. Isso. Abrace ela. O extraordinário de Deus está chegando na vida dela nesta noite. O extraordinário de Deus está chegando na vida dela nesta noite. Está chegando na tua vida, você vai andar sobre as águas. Aleluia. Antes de eu orar nessa noite, tem alguém que quer tomar uma decisão para Cristo? Eu quero aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão ali, pastor Davi, tem um jovem ali, ó. Oh, glória! Oh, aleluia! Agora a mensagem está completa, irmãos, porque uma alma se rendeu a Cristo nessa noite. Oh, aleluia! O sobrenatural, o extraordinário de Deus aconteceu nessa noite. Aleluia. É noite de mudança. Oh, glória, Júnior. Ore pela tua menina, Júnior. Que benção a tua menina. A Vitória. Que benção, homem. Deus vai usar muito aquela menina. Tenho certeza, através do louvor, libertação, cura. Pessoas vão ser libertas. Permaneça assim, ensinando na palavra, ensinando no caminho. A Vitória vai ser um instrumento, já está sendo, mas você vai ver o instrumento que ela vai ser na mão de Deus. Aleluia. Posso orar? Gostaria que os obreiros descessem ali, pastor Adão, pastor José, me ajude ali, irmão Beto. Vamos orar pelo povo. Aleluia. Oração por Josué, eu já vou botar aqui, irmão Kiko. Oração também por Otoniel e família. Oração por Léo, da mídia. Irmão Léo, vamos estar orando. Aleluia. Você que ficou aí no seu banco. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Nesta noite, eu sou profeta de Deus nesse altar. Nesta noite, a unção de Deus está sobre a minha vida. Eu não saí do meu lar, irmãos. Eu trabalhei o dia todo, sem parar, pastor Davi, praticamente sem parar. Eu não saí do meu lar por não sair, não, porque o extraordinário de Deus está acontecendo. Você que está no banco, ore a Deus. Você que está aqui na frente, comece a clamar e Deus vai entrar com providência. Soberano e eterno Deus e Pai celestial, Senhor, Tu és o Deus da providência. Arande candaraba, arande candaraba, shai. Tu és o Deus do impossível nesta noite, Pai. Queremos andar sobre as águas contigo.
Senhor, quem sabe até poderemos afundar, mas o Senhor está para nos estender. Mas queremos, Senhor, aleluia, oh Deus, experimentar do teu extraordinário. Senhor, eu não quero viver mais na mesmice, não. Eu não quero mais viver no comodismo, não. E aqui também estão os teus filhos. Querem viver o extraordinário de Deus na sua vida. E ora agora, Senhor, entra com providência na vida desses filhos, na vida dessa irmã, na vida desse irmão. Deus, entra com providência. Começa a trabalhar. Começa, Senhor, a agir. Olha quem vem vindo aí. Oh, opera, Deus. Sobre as águas. Porque Ele vem ao teu encontro sobre as águas. Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus. Opera, Deus, age na vida desses teus filhos, e que eles venham a testemunhar, Senhor, o extraordinário de Deus. E o vento aleluia. Não sabiam mais o que fazer. Pessoas aqui na frente chorando, lágrimas sendo derramadas. Uma alma aceitou a Cristo nessa noite. O extraordinário de Deus acontece. O milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega em transformando, onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Aleluia! Isso, adore, adore. Você está na casa. Chega de repente, surpreende muita gente. As milagres acontecer, pra mostrar o seu poder, A festa do céu, porque tem alma se rendendo aos pés do Senhor. A festa do céu. Glória seja dada ao Senhor Jesus.